Você sabia que Flávio Bolsonaro tem muito mais condição de ganhar de Luiz Inácio hoje, em 2026, do que Bolsonaro tinha em 2022? Pois bem, foi só isso aparecer oficialmente num Instituto de Pesquisa de Intenção de Votos que o inferno se levantou. Foi falácia e mentirada de tudo quanto era buraco que eu nem sabia mais que existia. É nota fiscal cancelada para a empresa que supostamente tem envolvimento com o Vorcaro, é ataque a urnas eletrônicas que está mostrando que o STF está se metendo num caminho, num setor que deveria somente ser de domínio do TSE, mas nós avisamos que isso ia acontecer. Quem acompanha aqui o canal acompanhou quando a gente sinalizou, né, colocou ali a sirene vermelha sobre esse assunto. Por isso que eu vou pedir para você ficar comigo até o final do vídeo, que a gente vai desmontar todas essas falácias e vocês não perdem por esperar. E nesse vídeo também eu vou mostrar para você que parece que mais um traíra já colocou a cara para fora. Se bem que o Kim Paim já tinha avisado sobre essa pessoa. E aí? Será que vai ser mais um vídeo onde a gente vai ter que dizer que o Kim Paim tem razão? Fica comigo até o final que eu te conto tudo tintim por tintim. Agora eu vou pedir para você deixar o like, que é a forma que você tem para dizer para a plataforma que o nosso vídeo é legal e que mais pessoas precisam receber o nosso conteúdo. Vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like. É de graça, não requer nem prática, nem habilidade. E você ajuda pra caramba o canal, além de garantir que, reza a lenda, você receberá as notificações toda vez que a gente fizer alguma coisa aqui. Bora para a pauta. Então, essa notícia eu tive que ler umas 2 vezes para poder entender direito, porque de bate-pronto eu achei que fosse meme. Primeiro eu vi, né, a foto do Girão, assim, todo apavorado e tudo, e a manchete: Girão ataca PL de Flávio Bolsonaro e Justiça Eleitoral manda tirar vídeo do ar. Eu falei, gente, eu tô ficando psuluca das ideias, eu tô meio doidona. Não é possível. O Girão, e olha que o Kim Paim cansou de avisar que nós nos surpreenderíamos com ele. A matéria diz o seguinte, que segundo a ação, o material divulgado por Girão teria ultrapassado os limites da crítica política ao utilizar ataques contra adversários e associar imagens e mensagens negativas a outros grupos políticos. A legenda alegou que o vídeo buscava favorecer a pré-candidatura do senador. A decisão judicial determinou que o Facebook removesse os links relacionados ao vídeo no Instagram e no Facebook dentro do prazo de 24 horas. Em caso de descumprimento, foi estabelecida uma multa de R$ 5.000. Mas aí tem o buziles aqui. A representação também apontou que a produção utilizava sátiras e elementos visuais para construir uma narrativa de rejeição a determinados grupos políticos, enquanto apresentava Eduardo Girão como alternativa na disputa pelo governo do Estado. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque isso é política. Geralmente a gente trabalha com sátira, com piada. É numa democracia, a gente não, né? Porque há muito tempo a gente não tem isso. Mas geralmente numa democracia, em campanhas políticas, tem sátira, tem piada, tem coisas jocosas. Você apresenta dessa forma um candidato, sugere um outro, que pretende ser melhor do que aquele que foi abordado ali, atingido com as sátiras e as coisas jocosas. Eu não gosto desse movimento, mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo. Continuando aqui na matéria, o Partido Liberal afirmou que o vídeo possuía características de propaganda eleitoral antecipada. Aí eu concordo. Aí tudo bem. Propaganda eleitoral antecipada, se Flávio não pode fazer, ninguém pode, muito menos Girão. O argumento foi analisado pela Justiça Eleitoral ao conceder a decisão provisória. A defesa dos envolvidos ainda poderá apresentar uma manifestação dentro do prazo determinado após a citação, antes de uma decisão definitiva sobre o caso. Mas o que salta aos olhos? O Girão levando uma trozoba do PL. Aí eu pergunto, mas esse cara não era o mega blaster hiper aliado de Flávio Bolsonaro e aliado da direita e o grande conservador que queria ajudar todo mundo e ajudar o Brasil a sair dessa lama? Aí, ó, Girão, Ceará, de novo. Agora a gente entra no âmbito do Flávio Bolsonaro, porque, gente, tá preocupante. Presta atenção aqui, pega o café, ajeita aí a busanfona na cadeira, na poltrona, porque tá preocupante. Desde desde anteontem, essa falácia na mídia está tomando corpo, está tomando vulto. Folha de São Paulo. Flávio Bolsonaro leva informações falsas sobre urnas eletrônicas em reunião com embaixadores e repete o pai. Vocês sabem que o Bolsonaro terminou inelegível por causa daquela reunião que ele fez enquanto presidente com embaixadores e ele citou certas coisas que realmente aconteceram e que eu não posso repetir aqui, senão vai dizer, prender o Bolsonaro, prender a Valéria Bernardo também, porque ela repetiu o Bolsonaro. Mas então, querem fazer isso com o Flávio Bolsonaro e claro que a mídia já está preparando a justificativa para se caso a mais alta corte desse país tente o inominável. Não foi só a Folha de São Paulo falou sobre isso? Não.
Olha, o Valdo Cruz disse, ministros do STF classificam como graves e absurdas declarações de Flávio Bolsonaro sobre urnas eletrônicas. Eu não vou colocar minha mão nessa cumbuca, porque eu não tenho nem tamanho para isso, porque aqui no Brasil virou assim, ó, eles mandam, a gente obedece e cai-se, porque senão esteja preso. Então eu deixo essa análise para os meus amigos que estão fora dos alcances dos tentáculos nada auspiciosos do ovo que tudo vê. Mas parou aí? Não parou aí. Teve toda a preparação nas manchetes de jornal, que eu chamo carinhosamente de agência de propaganda do regime, e ontem à noite, claro que o PT entrou no TSE pedindo que Flávio fosse multado por fala sobre urnas eletrônicas e mandou retirar post de Eduardo e aliados. Eu não vou nem entrar aqui em detalhes, porque vocês sabem, é o de sempre. E dando continuidade a essa falácia da mídia, a Júlia do Alibi não deixou por menos. Olha que gracinha o editorial dela ontem. Esse episódio específico da conversa dele, das mentiras com os embaixadores, pode não ter um impacto no eleitorado raiz, onde ele está bem, o bolsonarista raiz. Mas ele perdeu alguma musculatura eleitoral no eleitorado de direita, que não é bolsonarista, e também entre os independentes. Então ele pode ter uma maior dificuldade justamente com esse público em que ou ele perdeu voto ou precisava crescer. Esse episódio é um agravante nesse momento de crise. A gente está, nessa semana, deu início às convenções partidárias, que é o momento que as pré-candidaturas têm que definir as alianças, os candidatos a vice. E a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro está com uma dificuldade de fechar alianças para além do PL, que é o partido dele. União Brasil, o Progressista, o Republicanos, está tentando angariar esses apoios de maneira formal para ter, por exemplo, mais tempo no horário eleitoral no rádio e na TV. E essa dificuldade está relacionada a outra questão que a gente já vem tratando aqui no Jornal da Globo, o episódio do Dark Horse. Ele era um crítico à questão do Master, do banqueiro Daniel Vorcaro, e aí veio o áudio mostrando ele pedindo dinheiro para fazer o filme. Eu acho que por enquanto tá bom da Júlia do Alibi, porque o resto das mentiradas vocês já têm conhecimento inclusive da verdade. Vamos focar no assunto de ontem para hoje. Primeiro, Flávio Bolsonaro está com dificuldade de fechar parcerias. Claro que ele está com dificuldade de fechar com certos partidos. Vem o ovo que tudo vê lá da Corte de Cristal e anuncia. Quem apoiar, eu vou pegar os dossiês que eu tenho aqui, as fichas corridas de todo mundo que eu tenho aqui, e vou botar para torar. Quem se atreve? Quem se atreve é quem tem um nome mais ou menos cacifado na limpeza. E uma outra coisa que ela diz aí, o episódio da fala das mentiras aos embaixadores sobre urnas eletrônicas dificulta, abriu uma crise, porque dificulta que ele angarie novos votos. Não, a direita raiz está com ele, mas novos votos. Ô, Julia, vai catar coquinho, minha filha. Os votos que Flávio Bolsonaro ainda não conseguiu angariar daqueles que se dizem de direita, se escondem na fantasia de direita, são votos dos maledetos que estão querendo que nada mude. Estão querendo colocar uma terceira via lá, uma terceira via da linha de Fernando Henrique Cardoso. Alguém como Ronaldo Caiado ou alguém da linha do Renan Santos. Sabe, tipo, mudar tudo para não mudar nada? Então é isso. E por falar em Ronaldo Caiado, olha só que gracinha ele se apresentando como alguma coisa muito melhor do que Flávio Bolsonaro. Sobre esse episódio das urnas, ele disse 42 embaixadores numa casa. Dava para vender soja, dava para abrir mercado para a indústria, dava para atrair investimento. Escolheram falar de urna eletrônica. Este é o cara que, há dias atrás, apareceu como preferencial, ganhando de Lula no segundo turno. Mas ele também é o mesmo cara que deu o título de cidadão, uma honraria lá do estado de Goiás, a quem? Quem? Ao senhor Gilmar Mendes. E ele ainda acha que ele pode se oferecer para a direita como melhor opção que Flávio Bolsonaro. Eu não sei o que vocês acham, deixa aí nos comentários para mim. De qual direita será que Caiado está falando? Aí vem a esquerda, né? Vem a esquerda com força e com vontade. Marcelo Freixo foi lá no X ontem, fez uma pataquada. O escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro emitiu em abril de 2025 1,5 milhão em notas fiscais para empresas de fachada ligadas a Daniel Vorcaro, revela o Metrópolis. Uma delas, uma empresa com R$ 40 de capital social, que movimentou 58 milhões do banco. 2 notas que somam 1 milhão foram canceladas, mas outra de 500 mil ficou de pé. O serviço? Consultoria jurídica. É muita mutreta, diz Marcelo Freixo. Se fosse a campanha de Flávio Bolsonaro, mandaria Marcelo Freixo provar onde está a mutreta. Só falo isso. E aí o Eduardo Bolsonaro veio mais uma vez a público e colocou os pingos nos is, ajeitou ali as coisas, colou ali as peças do quebra-cabeça. Gente, tá uma mosquitaiada hoje aqui em casa, nem tá calor assim, né? Bom, Eduardo disse, se era bala de prata, então falhou. Eu tive que ler 2 vezes para entender. Então, meu irmão está sendo acusado de prestar um serviço para uma empresa com mais de 200 clientes, cujo dono tem uma outra empresa, que, pelo que eu entendi, pegou o empréstimo no Banco Master. É isso? É tipo o crime de conhecer o conhecido do conhecido?
Essa é a verdade, gente. Não é o que vocês têm ouvido por aí. E Eduardo continua. O cara tem 2 empresas, uma delas recebeu um empréstimo do Master, e eu não vejo nenhum problema. Eduardo também não. E a outra empresa, não. Flávio prestou serviço para a empresa que não recebeu o empréstimo. Mas, segundo a mídia, o fato de prestar serviço para uma empresa cujo dono é dono de outra empresa que pegou o empréstimo do Master é algo criminoso. Com toda essa devassa fiscal, ilegal e criminosa que está sendo feita na vida de Flávio, só restou criar conexões, desconexões de atos complementarmente legais para tentar criar uma áurea de suspeição onde não há nada de errado. Eu acho que aqui ele quis dizer aura, né? Claro, a turma da direita que quer derrubar o Flávio, direita com muitas aspas, já embarcou na ladainha. Nenhuma surpresa. Enfim, ao que parece, Flávio tinha que ter feito uma investigação em todos os seus clientes para saber se em algum momento da vida eles tiveram qualquer vínculo com o Master, sendo que na época que Flávio fechou esses negócios, que emitiu e cancelou essas notas, ninguém sabia quem era Banco Master, mas tudo bem. Chega a ser um negócio de maluco e é uma coisa totalmente louca. E o Flávio Bolsonaro também se pronunciou. Vamos ouvir. Eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque ele é muito importante, para que você entenda de uma vez por todas o que é que está em jogo no Brasil, neste dia, neste momento, nestas eleições. Tem muita gente que está muito incomodada com a minha candidatura à presidência da República, principalmente pelos números, que apesar de todos os ataques covardes, baixos, pessoais, ainda estamos ali em algumas pesquisas, inclusive à frente da concorrência. E hoje o Metrópolis faz uma matéria criminosa, querendo marginalizar a advocacia. Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhague, que supostamente é usada por Vocaro, foi usada por Vocaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais. Agora, Metrópolis, por favor, nem a minha defesa, nem a minha nota vocês colocam no ar. O que falar, por exemplo, vocês, Metrópolis, que receberam R$1.200.000 desta empresa Copenhagen. Vocês emitiram 6 notas fiscais em 2005 contra a empresa Copenhagen. E aí, o dinheiro que vocês receberam, tem algum problema? Ou é só o dinheiro que eu não recebi que vocês querem dizer que tem problema? Então, gente, eu sei que é muito difícil, é muito duro. A todo momento tentam me atacar. E eu também fico cansado de ter que ficar me defendendo toda hora, mas não tem jeito. A luta vai ser assim até o último dia. E eu quero dar uma triste notícia para você que quer me destruir. Eu não vou desistir, mas de jeito nenhum. Cada vez que eu sofro uma covardia como essa, eu fico ainda mais estimulado, ainda mais indignado para transformar esse país, para tirar o Brasil das mãos dessa corja que hoje aparelhou o Estado e promove perseguição política contra os adversários políticos do atual governo. As notas fiscais que foram canceladas do meu escritório, portanto não movimentou nada, não teve prestação de serviço, não teve absolutamente nada de errado. Ninguém tinha, apenas o meu escritório. Eu não sou investigado em nada. Ou seja, algum órgão governamental, não vou falar qual que eu suspeito, mas algum órgão governamental pega isso criminosamente, quebrando o meu sigilo, sem nenhuma espécie de investigação formal, sem autorização judicial, sem nada, gente, não tem nada. E vaza isso para a imprensa. É óbvio que tem muita gente, que as pessoas estão muito preocupadas com a possível eleição de Flávio Bolsonaro. E eu, mais uma vez, quero garantir a todos vocês, eu entendo que tudo que está acontecendo sempre tem uma razão, uma justificativa, projeto de Deus. E é por isso que eu peço cada vez mais que você esteja antenado no que está acontecendo. Preste atenção como as coisas são manipuladas para tentar desinformar. Eu não tenho absolutamente nenhuma investigação contra mim, diferente do atual governo. Cadê o dinheiro dos aposentados do INSS? Onde é que foi parar o filho do Lula? Cadê a investigação sobre o Banco Master na Bahia que atinge o PT? Polícia Federal, essa pequena parcela da Polícia Federal aparelhada para tentar ajudar, interferir no resultado das eleições. Gente, não vamos baixar a cabeça para isso não. Que assim como eu, você também se sinta estimulado para ir para dentro, continuar defendendo o nosso país dessa cambada de incompetente e de corrupto. Não vamos desistir do nosso Brasil. Senhores, o Brasil é mesmo um país que deve ser estudado. Segundo a média do regime, nós deveríamos estar mais preocupados com futuros escândalos que possam vir à tona de Flávio Bolsonaro do que os escândalos já sabidos de Luiz Inácio, por exemplo, para na hora da urna ter algum tipo de dúvida em quem votar. Olha, é o fim do mundo. Eu vou mostrar para vocês. Ó, o Merval Pereira, ele disse que novas denúncias podem inviabilizar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Segundo ele, esses novos escândalos são o maior problema do pré-candidato da direita. E quem que falou também em novos escândalos? Ele, o famoso Antony Garotinho. E ele se enrolou todo nessa entrevista que ele deu para o SBT, porque ele disse, a repórter perguntou para ele, mas como o senhor tem acesso a essas informações? Aí ele foi dar uma de gostosão, dizer que ele montou o serviço de inteligência no Rio de Janeiro, que não existia, e que por isso
Ele tem acesso à inteligência? Aí o repórter perguntou, essas informações estão sendo passadas para o senhor pelo Serviço de Inteligência do Rio de Janeiro? Ele não pode, né? Não pode, ele não é mais nada no Rio de Janeiro agora, ele é um pré-candidato. E ele falou, não, da inteligência não. Então, assim, o Antônio Garotinho disse que hoje, por exemplo, vai explodir um grande escândalo com o nome de Flávio Bolsonaro e ele dá a entender que tem a ver com os vídeos dos ula-ula, com as coisas tudo balangando das festinhas de Vulcário. Eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Se aparecer algum vídeo que a gente possa visualizar os balangandãs de Flávio Bolsonaro na tela, eu, quando chegar na urna, eu vou tapar os olhos e vou votar nele assim mesmo, porque eu não tenho nada com isso onde ele balanga, em que ritmo, em que música e em cima de que mesa que ele balança os balangandãs dele. Entendeu? Eu queria saber qual é a sua opinião. Deixa aí nos comentários para mim. Vai procurar um tanque de roupa para lavar, vai, garotinho. Vai ver se eu tô na esquina. E aí o Eduardo Bolsonaro cita o editorial do Caio Coppola, que ficou brilhante a respeito das possibilidades de Flávio, que são maiores para vencer o Lula este ano do que Bolsonaro tinha em 2022. Pesquisas em julho de 2022 botavam o Lula 13% à frente de Flávio Bolsonaro. As pesquisas de hoje dão empate técnico com Flávio Bolsonaro. Trump cortou o dinheiro da USAID, Trump está desmantelando o Foro de São Paulo. Assim, com Trump na Casa Branca, todas as 7 eleições da América Latina foram vencidas pela direita. Olha, isso é um fato que não dá para a gente não olhar, não dá para desver. Tá? Não dá para desver. Nesta eleição, ainda juntou ali o Caio Coppola. Moraes não presidirá o TSE, nem o que disse, nós vencemos o bolsonarismo. A imprensa não está 100% focada em bater no ditador de sobrenome Bolsonaro. Uma parte enxerga e até critica a censura e abusos do ativismo judicial, bem como Flávio se apresenta, como mais palatável, mais equilibrado, mais aceitável. Uma parte do mercado financeiro, principalmente pequenos e medianos, os não rentistas, que eu busco chamar a atenção de vocês o tempo inteiro para os rentistas, que é essa corja que está lá, do lado de Fernando Henrique Cardoso, desde sempre, votando em quem mantiver a Selic nas alturas para que eles possam ter muito lucro nas suas aplicações. Esses são os rentistas, tá? Os não rentistas que se arrependeram a apostar em Lula. Narrativa. Lula chegou ao poder acusando Bolsonaro de genocídio na pandemia, prometendo picanha e cervejinha. Hoje, ele não pode acusar Flávio de genocídio, não entregou a promessa da picanha e da cervejinha. Muito pelo contrário, o país está afundado em bosta, economicamente falando, e em outros aspectos também. Só 3 em cada 10 brasileiros avaliam Lula como positivo. Mesmo o Datafolha diz que números de eleitores que se identificam com as propostas da direita saltou durante o governo Lula de 34% para 44%. Observação: 39% se identificam com as da esquerda. Olhem isso! Nós passamos 10 pontos percentuais do que tínhamos antes de eleitores que se identificam com ideias de direita e não mais com ideias de esquerda. Conclusão: a incompetência de Luiz Inácio não sustentará a vantagem deles de 1,8% que lhes garantiu a eleição de 2022. E aí eu volto aqui no vídeo do Flávio para lembrar vocês, vamos para cima. Ah, pode acontecer o pior? Gente, quem está na chuva é para se molhar. O sol e a chuva vêm para todos, né? Para justos e para não justos. Pode, mas você vai fazer o quê? Qual é a sua opção? Porque eu, se tiver que cair, eu vou cair lutando. E aí eu falo para você, está muito preocupado que eles podem deixar Flávio inelegível? Podem cancelar a candidatura de Flávio a qualquer momento? Pode ter uma mágica lá das caixinhas de Bangladesh do Sul? Vocês sabem muito bem quais são todos os nossos riscos. São menores do que em 2022? Muito menor. Mas olha, eu sou daquelas que eu sempre espero o melhor e luto pelo melhor, mas eu estou sempre preparada para o que vier e der e para o que der e vier. Por isso que eu digo a vocês, se você já aprendeu a ganhar dinheiro pela internet, essa pode ser a sua saída. Mesmo com a vitória de Flávio, nós teremos duros meses à frente até nosso menino prodígio 01 ajeitar tudo para que a gente possa ter um refresco, pelo menos nos impostos e com a comida na mesa. Então se prepare, você precisa aprender a ganhar um pouco mais de dinheiro, ou quem sabe nesse processo descobrir uma nova profissão, um novo empreendimento. Mas é o seguinte, na descrição e no comentário fixado eu deixo sempre o link do WhatsApp do Daniel Alvarenga, onde lá no WhatsApp dele eu libero para você 3 aulas gratuitas que vão explicar com mais detalhes sobre tudo que a gente fala aqui quase que todos os dias. Você também pode apontar o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado lá para o WhatsApp dele. E aí vai lá, assiste as aulas, é tudo gratuito. E se fizer sentido para você, eu te vejo do outro lado e você dá o próximo passo.
Do contrário, a gente vai continuar aqui, lutando até o fim. Isso pode te salvar de um grande perrengue. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, eduardo.valeria@gmail.com. Na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos assiste de fora do Brasil. E eu queria saber de você. Você conversa com seus vizinhos, conversa com o pessoal, como caixa de supermercado, balconista da farmácia? O que você está sentindo? Deixa nos comentários para mim, que agora é o melhor momento deste canal. O momento em que vocês têm o microfone nas mãos. Bora para os comentários e a gente se vê. Beijo no coração. Fui.